Cheguei aos 40 anos virgem. 40 anos sem nunca ter sido tocada por um homem, sem nunca ter sentido o que todas as minhas amigas descreviam com tanto entusiasmo. E não era porque eu não quisesse, era porque minha família me criou acreditando que sexo era o pior dos pecados, que meu corpo era uma armadilha do demônio e que qualquer desejo que eu sentisse era uma vergonha que precisava ser enterrada bem fundo. Mas deixa eu te contar essa história desde o começo, porque ela precisa ser contada. Antes de continuar, se você está se identificando com isso, deixa um like aqui, se inscreve no canal e comenta de qual cidade você está me assistindo. Sua presença aqui significa o mundo para mim. Meu nome é Beatriz, tenho 58 anos hoje, mas quando essa história realmente começa, eu tinha apenas 12. Nasci e cresci numa família evangélica pentecostal, daquelas bem rígidas, onde tudo era pecado. Assistir novela era pecado. Ouvir música secular era pecado. Usar calça comprida era pecado. E falar sobre o corpo, sobre sentimentos, sobre qualquer coisa relacionada a sexo, isso nem se discutia. Era o pecado dos pecados. Morávamos numa casa pequena no interior de Minas Gerais, numa cidadezinha onde todo mundo se conhecia, e a igreja era o centro de tudo. Meu pai, seu Antônio, era diácono da congregação, um homem alto, magro, de voz grave e olhar severo que parecia enxergar todos os seus pecados só de olhar para você. Minha mãe, Dona Lourdes, era uma mulher submissa, quieta, que vivia com a Bíblia debaixo do braço e nunca questionava nada que meu pai dizia. Eu tinha 2 irmãs mais velhas, Márcia e Vera, e um irmão mais novo, o pequeno João. Nossa rotina era rígida como um relógio. Acordávamos às 5 da manhã para o culto doméstico. Meu pai lia a Bíblia em voz alta na sala, enquanto nós sentávamos no chão frio, de joelhos, com as mãos postas. O cheiro de café coado vinha da cozinha, mas não podíamos comer até terminar as orações. Às vezes duravam 1 hora, às vezes 2. Dependia de quanto pecado meu pai achava que precisávamos purgar naquele dia. A escola era o único respiro. Um prédio antigo de 2 andares com paredes descascadas e carteiras riscadas. Mas lá eu podia conversar com outras meninas, rir, ser criança, pelo menos até chegar em casa, onde as regras voltavam a apertar como um nó na garganta. Minha mãe checava minha mochila todos os dias, procurava revistas, bilhetes, qualquer coisa que pudesse ser considerada mundana. Uma vez encontrou um desenho que minha amiga Sandra tinha feito de uma menina de vestido curto. Fui proibida de falar com ela durante 1 mês. Quando fiz 12 anos, meu corpo começou a mudar. Meus seios começaram a crescer, pequenos ainda, mas visíveis através da blusa branca do uniforme escolar. Lembro do dia em que minha mãe notou. Estávamos na cozinha, eu estava lavando a louça do almoço e senti o olhar dela queimando minhas costas. Beatriz, vem aqui. Sequei as mãos no pano de prato e me virei. Ela estava séria, com aquela expressão que eu conhecia bem, a expressão que vinha antes de alguma bronca. Você está começando a ficar moça, ela disse quase sussurrando, como se falar mais alto fosse atrair alguma maldição. E moça precisa ter cuidado, seu corpo agora é uma tentação para os homens. Você entende? Balancei a cabeça sem entender realmente. Tentação? Que tentação? Eu tinha 12 anos, era apenas uma criança, mas minha mãe continuou com aquele jeito nervoso dela, torcendo as mãos. Você não pode deixar nenhum menino encostar em você. Nenhum, nem na mão, nem no braço, em lugar nenhum. Isso é pecado, e se você deixar, Deus vai saber, e você vai queimar no inferno. A palavra inferno saiu da boca dela como um tapa. Senti meu estômago revirar. Eu tinha tanto medo do inferno. Meu pai pregava sobre isso toda semana na igreja. Descrevia as chamas, o ranger de dentes, a eternidade de sofrimento. Dizia que a maioria das pessoas ia para lá.
especialmente as mulheres que se deixavam levar pela carne. A carne era sempre o inimigo, o corpo era sempre o problema. Naquela noite, minha mãe me deu um sutiã. Era bege, sem graça, grande demais para mim. Use isso por baixo da blusa e use outra blusa por cima também. Ninguém pode ver seu corpo, Beatriz. Seu corpo não é seu, é do Senhor. E um dia vai ser do seu marido. Mas até lá, você tem que se guardar. Tem que ser pura. Comecei a usar 2 blusas mesmo no calor escaldante de Minas. Suava, sentia a pele queimar, mas preferia isso a sentir os olhos julgadores na igreja. A primeira vez que menstruei foi aterrorizante. Tinha 13 anos e acordei com a calcinha manchada de sangue. Pensei que estava morrendo, que era um castigo de Deus por algum pecado que eu não sabia que tinha cometido. Corri para o quarto da minha mãe chorando e ela me levou para o banheiro com aquela mesma expressão séria. Isso acontece com toda mulher. É a maldição de Eva, por causa do pecado no jardim. Agora você vai sangrar todo mês e tem que ter ainda mais cuidado porque agora você pode engravidar. Engravidar. A palavra soou como uma sentença de morte. Minha mãe me explicou, de forma vaga e envergonhada, que se um homem tocasse em mim de certo jeito, eu poderia ter um bebê. E ter um bebê sem ser casada era a pior vergonha que uma mulher podia passar. Sua vida acaba, Beatriz. Você vira lixo. Ninguém mais vai querer você. Você vai ser apontada na rua, expulsa da igreja, rejeitada por Deus. Entendeu? Entendi. Entendi que meu corpo era uma bomba relógio, algo perigoso que precisava ser controlado, escondido, negado. Na escola, as outras meninas começaram a falar sobre meninos. Sandra gostava do Roberto, que sentava no fundo da sala. A Patrícia tinha dado um beijo escondido no Carlos atrás do ginásio. Elas riam, faziam planos, passavam bilhetinhos. Eu ouvia calada, sentindo uma mistura de curiosidade e terror. Queria entender aquela excitação que elas sentiam, aquela leveza ao falar de beijos e mãos dadas. Mas toda vez que pensava nisso, ouvia a voz da minha mãe. Pecado, inferno, vergonha. Comecei a ter sonhos estranhos. Sonhos onde um menino da escola segurava minha mão, onde alguém me abraçava, onde eu sentia algo quente e bom no peito. Acordava suada, com o coração acelerado e corria para o banheiro para lavar o rosto com água fria. Orava pedindo perdão, mesmo sem entender direito pelo que estava pedindo perdão. Só sabia que aqueles sonhos eram errados, que aqueles sentimentos eram errados. Meu pai intensificou as pregações em casa. Todas as noites, depois do jantar, ele reunia a família na sala e falava sobre pureza, sobre como as mulheres eram as responsáveis pela queda dos homens, sobre como uma mulher que se deixava tocar antes do casamento era como um copo usado, quebrado, sem valor. Ele olhava especialmente para mim e minhas irmãs quando dizia isso. Vocês 3 vão casar virgem. Não vou ter filhas desonradas nessa casa. Prefiro enterrar vocês a ver vocês se entregando para qualquer um. Minhas irmãs mais velhas pareciam ter aceito isso tranquilamente. Márcia tinha 20 anos e nunca tinha namorado. Vera tinha 18 e era ainda mais fechada que a Márcia. Elas vestiam saias longas até o tornozelo, blusas de manga comprida mesmo no verão. Nunca cortavam o cabelo que crescia até a cintura. Eram consideradas moças exemplares na igreja, puras, santas, dignas. Eu queria ser como ela, queria ter aquela paz, aquela certeza de que estava fazendo a coisa certa, mas dentro de mim havia algo se rebelando, uma voz pequena, quase imperceptível que perguntava: por quê? Por que meu corpo era tão ruim? Por que sentir era tão errado? Por que Deus tinha criado esses sentimentos em mim se eram pecado? Aos 15 anos, um menino da igreja tentou falar comigo. Chamava-se Ricardo, tinha 17 anos, era filho do pastor, educado, tímido, sempre ajudava a arrumar as cadeiras depois do culto.
Ele se aproximou de mim depois de um domingo à noite, quando eu estava guardando as Bíblias no armário. Beatriz, posso conversar com você um minuto? Meu coração disparou. Olhei em volta, procurando minha mãe, meu pai, qualquer adulto que pudesse me proteger daquela situação perigosa. Eu só queria saber se você gostaria de... Talvez a gente pudesse estudar a Bíblia juntos, às vezes, com supervisão, claro. Eu falei com meu pai e ele disse que, se seu pai concordar... Antes que ele terminasse, meu pai apareceu, alto, imponente, com aquele olhar que congelava o sangue. Ricardo, afaste-se da minha filha. Minha filha não estuda com rapazes. Minha filha não conversa com rapazes. Quando ela tiver idade e eu encontrar um homem digno, aí sim haverá conversa. Até lá, mantenha distância. Ricardo ficou vermelho, pediu desculpas e saiu correndo. Meu pai me puxou pelo braço com força. Você estava incentivando ele? Estava dando confiança? Não, pai, eu juro que não. Ele veio falar comigo, eu nem... Não me interessa. Você vai parar de vir nos cultos noturnos. Vai ficar só nos de domingo de manhã, onde tem mais gente, mais controle. Não vou ter minha filha virando motivo de fofoca. Fiquei isolada depois daquele dia. Não podia mais ir aos cultos noturnos. Não podia participar dos grupos de jovens. Não podia conversar com ninguém da minha idade que não fosse sob supervisão direta. Minha vida virou a escola, a casa e a igreja aos domingos de manhã. Nada mais. As outras meninas da congregação começaram a me olhar diferente, como se eu tivesse feito algo errado, como se fosse culpada por ter chamado a atenção de um rapaz. A adolescência passou devagar, pesada como chumbo. Completei 16, 17, 18 anos. Minhas amigas da escola namoravam. Algumas já tinham casado. Sandra se casou aos 17 com o Roberto, aquele menino que ela gostava desde sempre. Fui ao casamento, vi ela de branco, radiante, feliz. Minha mãe apertou minha mão durante a cerimônia e sussurrou. Viu? Ela esperou. Se guardou. Por isso, Deus a abençoou com um marido. Mas eu sabia a verdade. Sandra tinha me contado anos atrás que já tinha beijado o Roberto, que já tinham se tocado. E mesmo assim, ela estava ali, de branco, sendo abençoada. Comecei a trabalhar aos 19 anos. Meu pai conseguiu um emprego para mim como auxiliar administrativa numa loja de tecidos do centro da cidade. A Dona Glória, era uma senhora evangélica, amiga da família, então meus pais confiavam que eu estaria segura ali. A loja cheirava a algodão e mofo, tinha prateleiras altas, cheias de rolos de tecido de todas as cores. Eu passava o dia cortando metragem, embrulhando compras, atendendo clientes. Foi lá que conheci Cristina. Ela trabalhava na loja ao lado, uma papelaria, e sempre vinha comprar linha durante o horário de almoço. Era alguns anos mais velha que eu, devia ter uns 25, e tinha um jeito solto de ser que me fascinava e assustava ao mesmo tempo. Usava calça jeans, pintava os lábios de vermelho, falava alto e ria ainda mais alto. Um dia ela me chamou para almoçar com ela. Não posso, eu disse, mexendo nervosa com os rolos de tecido. Meu pai não gosta que eu saia com gente que ele não conhece. Cristina me olhou de um jeito estranho, com aquela sobrancelha levantada. Você tem quantos anos mesmo? 19. E seu pai ainda escolhe com quem você almoça. Senti meu rosto queimar de vergonha. É que é complicado. Minha família é evangélica, sabe? Ela deu de ombros. A minha também é. Mas isso não significa que eu sou prisioneira. Aquela palavra ficou ecoando na minha cabeça. Prisioneira. Era exatamente isso que eu era. Mas não podia admitir, nem para mim mesma. Então sorri, agradeci o convite e disse que talvez outro dia. Cristina não insistiu, apenas acenou e saiu da loja, deixando aquele cheiro de perfume floral no ar. As semanas foram passando e Cristina continuou vindo na loja, sempre gentil, sempre tentando puxar conversa. Me contava sobre a vida dela, sobre o namorado que tinha, sobre os lugares que frequentavam.
Cinema, sorveterias, praças, lugares normais que para mim pareciam proibidos, distantes como outro planeta. Um dia ela percebeu que eu ficava olhando para a rua com uma expressão que devia ser de inveja pura. Você nunca saiu com ninguém, né? Ela perguntou direta como sempre. Balancei a cabeça. Nunca. Meu pai diz que quando for a hora certa, ele vai escolher um homem de Deus para mim. Aí a gente vai noivar, casar e só depois disso é que... Parei, sem conseguir terminar a frase. Cristina completou por mim. Só depois é que você pode ser tocada. É isso? Assenti, sentindo aquela vergonha familiar subindo pelo pescoço. Ela ficou quieta por um momento e quando falou, sua voz estava mais suave, quase triste. Beatriz, você já parou para pensar que isso não é normal? Que você é um ser humano? Não um objeto que precisa ser guardado numa prateleira até alguém te escolher? Suas palavras me chocaram. Claro que eu tinha pensado nisso. Pensava todos os dias, mas pensar não mudava nada. Não mudava a casa onde eu morava, os pais que eu tinha, a vida que me foi dada. Minha família começou a falar sobre casamento com mais frequência. Eu tinha 21 anos. Minhas irmãs mais velhas já tinham casado. Márcia se casou aos 22 com um missionário e se mudou para outro estado. Vera casou aos 20 com o líder de louvor da igreja. Ficou morando na mesma cidade, mas eu raramente a via. As duas pareciam felizes, ou pelo menos era isso que diziam, mas eu via nos olhos delas algo apagado, como se uma parte delas tivesse sido deixada para trás. Meu pai começou a me levar para conhecer rapazes da igreja, escolhidos a dedo por ele. José, um diácono de 28 anos, sério demais, que falava só sobre teologia. Carlos, um professor de escola, dominical de 32, que parecia mais velho ainda com aqueles óculos grossos e aquele jeito curvado de andar. Fernando, um evangelista itinerante de 35, que passava mais tempo viajando que em casa. Os encontros eram sempre na sala da minha casa, com meus pais presentes. Sentávamos no sofá velho de veludo marrom, eu de um lado, o rapaz do outro, meus pais nas cadeiras em frente. Conversávamos sobre a Bíblia, sobre a igreja, sobre planos de servir a Deus, nunca sobre gostos pessoais, sonhos, medos, nada que fosse realmente pessoal. E eu tinha que sorrir, tinha que ser educada, tinha que mostrar que era uma boa moça, enquanto por dentro gritava de frustração. Nenhum deles me escolheu. José disse que eu era muito quieta. Carlos achou que eu não tinha maturidade espiritual suficiente. Fernando simplesmente sumiu depois do segundo encontro. E cada rejeição era como uma confirmação de que havia algo errado comigo. Meu pai ficava irritado. Você não está se esforçando o suficiente, Beatriz. Está sendo fria, distante. Os homens querem uma esposa calorosa, acolhedora. Mas como eu podia ser calorosa se tinha passado a vida inteira aprendendo a me fechar, a me esconder, a negar tudo o que sentia? Aos 23 anos, comecei a ter crises de ansiedade. Acordava no meio da noite com o coração disparado, suando frio, sentindo que ia morrer. As paredes do quarto pareciam se fechar em volta de mim. Minha mãe dizia que era ataque espiritual, que eu precisava orar mais, jejuar mais. Meu pai concordava. Você está dando brecha para o diabo, Beatriz. Tem que ser mais forte na fé. Mas não era o diabo, era eu. Era meu corpo gritando, minha mente implorando por liberdade, por ar, por vida. Eu tinha 23 anos e nunca tinha segurado na mão de um homem. Nunca tinha sido abraçada fora do contexto familiar. Nunca tinha sido desejada, admirada, vista como mulher. Era apenas a filha do diácono Antônio, a moça que ainda não tinha casado, a que estava ficando para a titia. Na loja, Cristina notou que algo estava errado. Você está bem? Está com uma cara péssima. Não dormi direito? Menti. Mas ela não acreditou. Senta aqui um minuto, vamos conversar de verdade. Olhei para a porta.
para Dona Glória, que estava ocupada com uma cliente no fundo da loja. Sentei numa cadeira velha perto do balcão e Cristina puxou outra cadeira para perto de mim. Beatriz, isso não é vida, ela disse, olhando diretamente nos meus olhos. Você está definhando. Está morrendo por dentro e nem percebe. Eu percebo sim, respondi. E, para minha surpresa, lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Eu percebo todos os dias. Mas o que eu posso fazer? Se eu sair de casa, meu pai me deserdou. A igreja vai me expulsar. Vou ficar sozinha, sem dinheiro, sem lugar para ir. Cristina segurou minha mão. Foi a primeira vez que alguém fora da minha família me tocava de verdade. Sua mão era quente, firme, reconfortante. Você pode ficar comigo. Tenho um apartamento pequeno, mas tem espaço. Você pode trabalhar, se sustentar, viver sua vida. Balancei a cabeça. Não posso. Não posso fazer isso com eles. Mesmo que eles sejam assim, são meus pais. É minha família. Ela suspirou. Então, pelo menos pensa nisso. A oferta está de pé. Quando você estiver pronta, se um dia estiver, me avisa. Mas eu não estava pronta. Não naquela época. Voltei para casa naquele dia, jantei em silêncio, fui para o meu quarto e orei pedindo forças para continuar. Forças para aguentar mais um dia, mais uma semana, mais um ano daquela vida que não parecia minha. Completei 25 anos, depois 27. As apresentações de pretendentes continuavam, cada vez mais espaçadas, porque as opções estavam acabando. Os homens solteiros da igreja eram mais novos que eu agora, ou viúvos velhos demais. Meu pai começou a ficar desesperado. Começou a cogitar me apresentar para homens de outras congregações, de outras cidades, como se eu fosse um produto encalhado que precisava ser vendido logo. Minha mãe, que sempre foi tão silenciosa, tão submissa, começou a me olhar com pena. Um dia ela entrou no meu quarto enquanto eu dobrava roupas. Beatriz, você é infeliz? A pergunta me pegou desprevenida. Virei para ela com uma blusa nas mãos e sem saber o que responder, porque se eu dissesse sim, estaria admitindo que a vida que eles construíram para mim era uma prisão, mas se dissesse não, estaria mentindo. Eu só queria ter escolhas. Mãe, queria poder conhecer alguém por mim mesma. Queria poder sentir, experimentar, viver. Não quero casar virgem com um estranho escolhido pelo pai. Quero mais que... Minha mãe ficou pálida. Abaixou a cabeça, torceu as mãos naquele gesto nervoso dela. Eu também queria. Ela sussurrou tão baixo que quase não ouvi. Quando era jovem, eu também queria. Mas mulher não tem escolha, Beatriz. A gente faz o que tem que fazer. Aquela confissão me partiu. Minha mãe, que eu sempre vi como cúmplice do meu pai, como parte do problema, era vítima também. Tinha sido criada da mesma forma, tinha vivido a mesma prisão e agora estava perpetuando o ciclo porque não sabia fazer diferente, porque tinha sido quebrada há tanto tempo que nem lembrava mais como era estar inteira. Aos 30 anos, algo dentro de mim começou a morrer. Não de uma vez, mas devagar, como uma planta que vai secando por falta de água. Eu olhava no espelho e via uma mulher mais velha do que minha, idade, com olheiras fundas, cabelo sem vida amarrado num coque apertado, roupas que escondiam cada curva do meu corpo. Parecia minha mãe, parecia minhas irmãs, parecia todas as mulheres da igreja que tinham desistido de si mesmas. Na loja, as conversas com Cristina se tornaram minha única janela para um mundo diferente. Ela tinha se casado há 2 anos com um namorado, um homem chamado Roberto, que ela descrevia com tanto carinho. Às vezes ela contava histórias sobre eles, sobre viagem, que faziam, jantares românticos, momentos íntimos que me faziam corar, mas que eu ouvia com uma fome desesperada de saber como era ter aquilo. Um dia ela chegou na loja radiante. Beatriz, estou grávida. Abracei ela, feliz de verdade, mas por dentro senti uma pontada de algo que não conseguia nomear. Inveja? Tristeza? Ela tinha tudo o que eu queria e nunca ia ter. Tinha amor,
tinha intimidade, tinha uma vida de verdade. E eu? Eu tinha orações, jejuns e uma virgindade que ninguém queria. Comecei a perceber coisas que antes ignorava. Na igreja, durante os cultos, via casais sentados juntos. O jeito que o marido colocava a mão nas costas da esposa. O olhar cúmplice que trocavam. Os sussurros no ouvido que faziam a mulher sorrir. Pequenos gestos de intimidade que eram permitidos depois do casamento, mas que, para mim, permaneciam proibidos, inatingíveis. Eu tinha 30 anos e nunca tinha experimentado nada disso. Meu pai intensificou os esforços para me casar. Agora ele estava desesperado. Uma filha solteira de 30 anos era uma vergonha, um fracasso da criação. Ele começou a falar com pastores de outras cidades, procurando homens disponíveis, viúvos, divorciados, qualquer um que aceitasse uma mulher na minha idade. A palavra que ele usava era idade, como se 30 anos fosse o fim da linha, como se eu estivesse velha demais para ser amada. Foi quando apareceu Josué. Ele tinha 45 anos, era viúvo havia 5, tinha 3 filhos adultos. Era evangelista, passava meses viajando pelo interior, pregando em tendas e congregações pequenas. Meu pai o conheceu num encontro de obreiros e imediatamente viu nele a solução para o meu problema. Um homem de Deus, experiente, que precisava de uma esposa para cuidar da casa enquanto ele servia ao Senhor. O primeiro encontro foi na minha casa, como sempre. Josué era alto, magro demais, com um rosto anguloso e olhos fundos que me davam arrepios. Tinha um jeito de falar pausado, como se cada palavra fosse uma pregação. Falou durante 2 horas sobre o chamado dele, sobre como Deus o usava, sobre quantas almas ele já tinha salvado. Não me fez uma pergunta sequer, não demonstrou interesse em quem eu era, no que eu pensava, em nada. Eu era apenas a esposa em potencial que cuidaria da sua casa. Depois que ele foi embora, meu pai estava exultante. Esse é o homem certo, um homem maduro, firme na fé. Ele está interessado. Disse que você serve, como se eu fosse um objeto sendo aprovado numa inspeção. Senti algo quebrar dentro de mim naquele momento, algo pequeno, mas importante, como a primeira rachadura numa represa antes dela ceder completamente. Os encontros continuaram, sempre formais, sempre na presença dos meus pais, sempre com Josué falando sobre si mesmo e eu apenas ouvindo. No quarto encontro, ele pediu minha mão em casamento, não para mim, para meu pai. Irmão Antônio, gostaria de pedir sua filha em casamento. Acredito que ela será uma esposa adequada para mim. Meu pai aceitou na hora. Combinaram data, detalhes, tudo sem me consultar. Eu estava sentada ali, no mesmo sofá de sempre, e era como se eu não existisse. À noite, deitada no meu quarto, tentei imaginar como seria casar com Josué, ser tocada por ele, dividir uma cama com ele, ter que me entregar a um homem que não despertava nada em mim além de desconforto. 30 anos esperando, me guardando, acreditando que valeria a pena, que seria especial, e no fim seria isso? Um casamento arranjado com um homem 15 anos mais velho que mal olhava para mim. Comecei a ter pesadelos. Sonhava que estava no altar vestida de noiva, e quando o véu era levantado, eu via não o rosto de Josué, mas um vazio negro. Acordava suada, com o coração batendo descompassado, a sensação de estar afogando. Minha mãe atribuía a ataques espirituais de novo. O diabo não quer que você se case, Beatriz. Tem que orar mais, jejuar mais. Mas eu sabia que não era o diabo, era eu. Era minha alma gritando que aquilo estava errado. Fui até a papelaria num dia de quinta-feira. Cristina estava no balcão, organizando cadernos. Quando me viu, sorriu, mas o sorriso morreu quando olhou meu rosto. O que aconteceu? Vão me casar, eu disse. E minha voz saiu sem emoção, morta. Com um evangelista de 45 anos. Não o amo, nem o conheço direito. Mas meu pai já aceitou, já marcaram a data.
3 meses. Em 3 meses eu vou casar. Cristina me puxou para dentro da loja, fechou a porta e me abraçou. E foi ali, nos braços de uma amiga, que desabei. Chorei como não chorava desde criança. Chorei pelos 30 anos perdidos, pela juventude que nunca vivi, pelos beijos que nunca dei, pelos abraços que nunca recebi. Chorei pela mulher que eu poderia ter sido e nunca fui. Cristina deixou eu chorar, passando a mão no meu cabelo, sussurrando que ia ficar tudo bem, mas nós duas sabíamos que não ia. Você não precisa casar com ele, ela disse, quando parei de chorar. Pode sair, pode vir morar comigo, você tem emprego, pode se sustentar. Não precisa aceitar isso, mas eu preciso, respondi, porque se eu não aceitar, vou decepcionar meus pais, vou ser expulsa da igreja, vou perder todo mundo que conheço. E para quê? Para ficar sozinha para o resto da vida? Pelo menos casada eu vou ter uma função, um lugar. Vou ser esposa de alguém, mesmo que não ame esse alguém. As palavras saíram da minha boca, mas soaram falsas até para mim. Cristina segurou meu rosto com as 2 mãos. Escuta o que você está dizendo. Você prefere viver uma mentira, casar com um homem que não ama, se entregar a alguém que você mal conhece só para não ficar sozinha? Beatriz, estar sozinha é melhor que estar presa. Acredite em mim. Mas eu não acreditava, porque para acreditar eu precisaria ter coragem. E eu não tinha. Tinha passado 30 anos sendo domesticada, ensinada a obedecer, treinada a me anular. Não sabia ser outra coisa. Os preparativos do casamento começaram. Minha mãe me levou para escolher tecido para o vestido. Não podia ser branco puro, ela disse, porque eu era velha demais para isso. Seria off-white, discreto, com mangas longas e gola alta. Nada de decote, nada de mostrar os braços. Mesmo no dia do meu casamento, eu tinha que me esconder. Escolhemos um tecido sem graça e uma costureira da igreja começou a fazer o vestido. Josué ia me visitar uma vez por semana agora, sempre na presença dos meus pais, sempre formal. Começou a me dar instruções sobre como seria nossa vida de casado. Você vai cuidar da casa, da comida, das minhas roupas. Quando eu estiver viajando, você fica na igreja, ajudando onde for necessário. Não vamos ter mais filhos, já criei os meus. Sua função será me apoiar no ministério. Eu apenas assenti, como uma boneca mecânica programada para obedecer. Uma noite, 2 semanas antes do casamento, minha irmã Vera veio me visitar. Ela estava diferente, mais magra, com olheiras, um ar de cansaço profundo. Pediu para conversar comigo sozinha e fomos para o meu quarto. Ela sentou na minha cama e ficou em silêncio por um longo momento. Depois perguntou: "Você realmente quer casar com ele?" "Não sei", respondi honestamente. "Não sei o que eu quero. Só sei que tenho 30 anos e nunca vivi nada. E se casar for minha única chance de ter alguma experiência, então acho que sim." Vera balançou a cabeça com lágrimas nos olhos. "Não é experiência, Beatriz. Não é vida. É só mais uma prisão. Eu sei porque estou nela há 10 anos. Meu marido, ele não é o homem que eu achei que era. Ele é controlador, frio, usa a Bíblia para me manipular e quando estamos sozinhos, não é carinho, não é amor, é obrigação." Senti um frio na espinha. Vera sempre pareceu feliz, sempre sorria na igreja, sempre falava bem do marido. "Você nunca disse nada." Ela limpou as lágrimas. "Como eu ia dizer? Para quem? Pro pai? Ele ia dizer que é meu dever submeter. Para a mãe? Ela ia dizer para orar mais. Na igreja? Iam me culpar por não ser esposa suficiente. Então eu aguento, Beatriz. Aguento porque não tenho escolha. Mas você tem. Você ainda pode sair. Ainda pode escolher diferente." A confissão de Vera me assombrou pelos dias seguintes. Não conseguia parar de pensar no que ela tinha dito, no casamento dela que por fora parecia perfeito, mas por dentro era uma prisão. Será que todos os casamentos da igreja eram assim? Será que minha mãe também vivia isso? Será que era isso que me esperava com Josué?
Faltava uma semana para o casamento quando tudo desmoronou. Foi numa quinta-feira à noite. Josué tinha vindo jantar em casa, algo que meu pai havia sugerido para começarmos a ter mais intimidade antes do casamento. Estávamos na mesa, meu pai rezando antes da comida, quando alguém bateu na porta. Batidas fortes, urgentes. Meu pai se levantou irritado, foi abrir. Era uma mulher. Devia ter uns 50 anos, magra, com o rosto marcado pelo tempo e pelos sofrimentos. Trazia 2 crianças com ela, um menino e uma menina, ambos com roupas surradas. Ela olhou direto para Josué e sua voz saiu firme, cheia de uma raiva contida. Então, é aqui que você está, preparando seu próximo casamento enquanto nunca mandou um centavo para os seus netos. O silêncio na sala foi absoluto. Josué ficou pálido, completamente pálido. Levantou da cadeira com as mãos tremendo. Sandra, o que você está fazendo aqui? Estou fazendo o que deveria ter feito há anos, ela respondeu, entrando na casa sem ser convidada. Estou contando a verdade sobre você. Ela olhou para mim, para meu pai, para minha mãe. Vocês sabem que ele abandonou a família? Sabem que quando minha mãe morreu, ele casou de novo 6 meses depois e expulsou a gente de casa? Eu tinha 16 anos. Meu irmão tinha 14. A gente foi morar com parentes enquanto ele viajava pregando sobre família e valores. Meu pai tentou intervir. Irmã, acredito que haja um mal-entendido aqui. Não há mal-entendido nenhum, ela cortou, com a voz cada vez mais alta. Ele é meu pai. Essas crianças são meus filhos, netos dele que ele nunca quis conhecer. Ele manda dinheiro para igrejas, para missões, para todo mundo, mas nunca mandou nada para a própria família. E agora está aqui, se passando de homem de Deus, procurando outra mulher para enganar. Josué tentou falar, gagejando. Sandra, você não entende. Sua mãe era difícil. O casamento era complicado. Eu precisava servir a Deus. Servir a Deus? Ela praticamente gritou. Abandonar os filhos é servir a Deus? Casar de novo sem cuidar dos filhos do primeiro casamento é servir a Deus? As crianças ao lado dela começaram a chorar, assustadas com os gritos. Ela se abaixou, abraçou os dois e, quando levantou, tinha lágrimas nos olhos. Eu só vim aqui avisar essa moça, ela apontou para mim, porque ninguém me avisou. E eu casei com um homem que abandonou os próprios filhos. Não vou deixar ele fazer isso de novo. Meu pai tentou defender Josué. Irmão Josué tem uma explicação, tenho certeza. Vamos conversar com calma, orar sobre isso. Mas eu já não estava ouvindo. Estava olhando para Josué, vendo ele tentar se explicar, vendo as mentiras se formando na boca dele. E tudo ficou claro. Ele não era homem de Deus. Era apenas um homem falho, mentiroso, que usava a religião como máscara para esconder seus defeitos. E eu ia casar com ele. Ia me entregar a ele. Ia desperdiçar minha primeira vez, minha intimidade. Tudo com alguém assim. Me levantei da mesa. Minha voz saiu calma, mais calma do que eu esperava. Não vai ter casamento. Meu pai virou para mim com os olhos arregalados. Beatriz, não seja precipitada. Vamos resolver isso. Não há nada para resolver, pai. Ele abandonou os filhos, mentiu para nós. E eu não vou casar com ele. A sala explodiu. Josué tentou se aproximar, meu pai gritou que eu estava sendo irracional. Minha mãe começou a chorar. Sandra pegou as crianças e saiu, seu trabalho estava feito. Fui para o meu quarto e tranquei a porta. Podia ouvir meu pai batendo, gritando que eu estava envergonhando a família, que estava sendo usada pelo diabo. Mas, pela primeira vez na vida, não me importei. Sentei na cama, com as mãos tremendo, e senti algo estranho. Não era medo, não era culpa. Era alívio, um alívio imenso, como se tivesse escapado de um acidente por um fio de cabelo. Josué foi embora naquela noite. Nunca mais o vi. Meu pai ficou furioso comigo por semanas. Dizia que eu tinha perdido minha última chance, que nenhum homem ia me querer agora, que eu ia ficar sozinha pro resto da vida.
E talvez ele estivesse certo. Mas pela primeira vez, ficar sozinha não parecia a pior coisa do mundo. Parecia melhor do que estar presa. Na loja, contei tudo para Cristina. Ela me abraçou forte e disse: "Você fez a coisa certa. Pela primeira vez na sua vida você escolheu não aceitar uma mentira. Isso é mais do que muitas mulheres conseguem fazer." Mas eu não me sentia corajosa, me sentia perdida, porque agora, o que viria? O que eu fazia com uma vida que não tinha plano B? Os meses seguintes foram estranhos. Continuei morando com meus pais porque não tinha para onde ir. Meu pai mal falava comigo, tratava minha presença como uma vergonha. Na igreja, as pessoas cochichavam. A filha do diácono Antônio, que recusou um casamento uma semana antes, deve ter algum problema com ela, deve ser orgulhosa, exigente demais. Eu ouvia e deixava as palavras escorrerem. Não importava mais o que eles pensavam. Cristina teve o bebê, um menino lindo chamado Gabriel. Fui visitá-la no hospital, levei um presente singelo que comprei com meu salário. Quando segurei o bebê no colo, senti algo apertar no peito, uma mistura de felicidade por ela e tristeza por mim. Eu tinha 31 anos agora. As chances de ter isso um dia eram cada vez menores, mas pelo menos eu tinha escolhido. Tinha dito não. E isso tinha que significar alguma coisa. Foi numa tarde de sábado, alguns meses depois do casamento cancelado, que tomei uma decisão. Estava arrumando meu quarto, guardando roupas, quando encontrei um caderno velho do fundo do armário. Era do meu tempo de adolescente, tinha desenhos, pensamentos, sonhos que eu tinha escrito e depois esqueci. Li algumas páginas e me vi ali. A menina que eu tinha sido, que queria coisas simples, amigos, liberdade, escolhas. Quando foi que eu desisti? Dela? Liguei para Cristina. Você disse uma vez que, se eu quisesse, podia morar com você. Ainda posso? Houve um silêncio do outro lado da linha, depois a voz dela, firme e calorosa. Claro que pode. Quando você quer vir? Amanhã, respondi. Quero sair daqui amanhã. Ela não fez perguntas, apenas disse que estaria me esperando. Naquela noite, fiz minhas malas. Não tinha muita coisa. Roupas, alguns livros, fotos. 31 anos de vida cabiam em 2 malas pequenas. Esperei meus pais dormirem, desci as escadas no escuro, segurando as malas com cuidado para não fazer barulho. Quando cheguei na porta da frente, parei. Olhei para trás, para a casa onde tinha crescido, onde tinha sido moldada, quebrada, reconstruída, errado tantas vezes. Deixei uma carta na mesa da sala. Não era longa, apenas dizia que eu precisava viver minha própria vida, que não aguentava mais ser quem eles queriam que eu fosse, que os amava, mas precisava ir. Não esperava que entendessem, só esperava um dia que me perdoassem. Fechei a porta devagar e caminhei pela rua vazia. Eram 5 da manhã. O sol ainda não tinha nascido, o ar estava frio. Caminhei até o ponto de ônibus, sentei no banco duro e esperei. Quando o ônibus chegou, subi com minhas malas e paguei a passagem para o endereço que Cristina tinha me dado. Sentei perto da janela e vi a cidade acordando. Pessoas indo trabalhar, lojas abrindo, vida acontecendo. E pela primeira vez eu fazia parte disso. Não como a filha de alguém, não como a noiva de alguém, mas como eu mesma, Beatriz. Apenas Beatriz. Cheguei no apartamento de Cristina às 7 da manhã. Ela abriu a porta de pijama com o bebê no colo e me puxou para dentro. Bem-vinda à sua nova vida, ela disse sorrindo. E eu chorei. Chorei de medo, de alívio, de esperança. Chorei porque tinha 31 anos e estava começando do zero. Mas também chorei porque, finalmente, eu tinha escolhido. Os primeiros meses morando com Cristina foram de adaptação. Ela e Roberto me deram o quarto de hóspedes, pequeno, mas aconchegante, com uma janela que dava para a rua. Toda manhã eu acordava e por alguns segundos esquecia onde estava, esperando ouvir a voz do meu pai chamando para o culto. Mas em vez disso, ouvia o bebê chorando
Cristina cantarolando na cozinha, Roberto se aprontando para o trabalho, sons de uma vida normal, sons que eu nunca tinha experimentado. Meu pai tentou entrar em contato algumas vezes, ligações que eu não atendia, recados deixados na loja pedindo para eu voltar para casa. Dona Glória me chamou um dia, constrangida, dizendo que meu pai tinha ido lá. Ele está preocupado com você, Beatriz. Diz que você está sendo influenciada por más companhias, que precisa voltar para o caminho certo. Eu apenas sorri, triste, e disse que estava bem. Melhor do que nunca, na verdade. A igreja me expulsou formalmente 2 meses depois que saí de casa. Recebi uma carta assinada pelo pastor e pelos diáconos, incluindo meu pai. Diziam que eu estava em rebeldia, que tinha desonrado minha família, que estava vivendo em pecado por ter saído da autoridade paterna antes do casamento. Estavam me desligando da membresia até que eu me arrependesse e voltasse. Li a carta 1 vez, 2 vezes, esperando sentir dor, mas só senti mais alívio. Aquele cordão, aquele último fio que me prendia àquela vida, tinha sido cortado. Eu estava livre. Mas livre para quê? Essa pergunta me assombrava. Eu tinha 31 anos, nunca tinha namorado, nunca tinha sido beijada, nunca tinha experimentado nada que a maioria das pessoas experimenta na adolescência. Como eu ia recuperar esse tempo perdido? Como eu ia aprender a ser uma pessoa normal quando tinha passado a vida inteira aprendendo a não ser? Cristina foi paciente comigo. Me levava para sair para lugares simples, uma sorveteria, um parque, o cinema, coisas que para ela eram banais, mas para mim eram aventuras. Primeira vez que fui ao cinema, aos 32 anos, chorei durante o filme, não porque era triste, mas porque estava ali, sentada numa sala escura, comendo pipoca, vendo uma história se desenrolar na tela grande, algo tão simples que tinha me sido negado a vida inteira. Conheci os amigos de Cristina e Roberto, um casal, Marcos e Patrícia, que eram gentis e incluíram-me nas conversas sem fazer perguntas invasivas. Comecei a ir em churrasco, em jantares, em reuniões casuais, onde as pessoas riam alto, bebiam vinho, falavam sobre política, sobre trabalho, sobre vida. Eu ficava quieta na maior parte do tempo, apenas observando, aprendendo como pessoas normais interagiam. Foi num desses jantares que conheci André. Ele era irmão de Patrícia, tinha 38 anos, era divorciado e trabalhava como engenheiro. Não era bonito no sentido tradicional, mas tinha um sorriso gentil e olhos que realmente prestavam atenção quando você falava. Sentou ao meu lado durante o jantar e começou a conversar. Você é a amiga da Cristina, né? A Beatriz? Assenti, nervosa. E você? Sou o irmão da Patrícia, o André. Prazer em te conhecer. Conversamos a noite toda. Ele me fez perguntas sobre mim, sobre meu trabalho, sobre o que eu gostava de fazer. Não fiz muitas perguntas invasivas sobre meu passado, apenas conversas leves, confortáveis. Quando o jantar acabou, ele pediu meu telefone. Posso te ligar? Gostaria de sair com você algum dia. Talvez tomar um café? Meu coração disparou. Era a primeira vez que um homem demonstrava interesse por mim de forma clara, direta, saudável. Claro, consegui dizer com a voz tremendo. Ele ligou 3 dias depois. Marcamos para um sábado à tarde, numa cafeteria no centro. Passei a semana inteira em pânico. Cristina tentou me acalmar. É só um café, Bia. Conversem, se conheçam, sem pressão. Mas como podia não ter pressão? Eu tinha 32 anos e nunca tinha saído com um homem. Não sabia como me comportar, o que dizer, como ser. O encontro foi estranho. Não por causa dele. André foi perfeito, gentil, engraçado, interessado. Mas eu estava travada. Cada vez que ele tocava minha mão casualmente, eu pulava. Cada vez que ele sorria de um jeito mais próximo, eu congelava. Ele notou, claro. Beatriz, você está bem? Estou te deixando desconfortável?
Não, não é você, consegui dizer. É que eu não estou acostumada com isso, com sair, com conversar assim. Ele inclinou a cabeça tentando entender. Quanto tempo faz que você não sai com alguém? Nunca, admiti, sentindo meu rosto queimar. Nunca saí com ninguém. Tive uma criação muito rígida e estou tentando aprender agora. Ele não pareceu chocado, apenas pensativo. Então, vamos devagar, sem pressa. A gente pode ser amigos primeiro, se você preferir. E aquela gentileza, naquela compreensão, me fez querer chorar. Saímos mais algumas vezes nos meses seguintes, sempre devagar, sempre respeitoso. André nunca tentou me beijar, nunca tentou nada físico, além de segurar minha mão eventualmente. E eu era grata por isso, mas também frustrada, porque eu queria experimentar. Queria saber como era ser tocada, ser desejada, mas tinha tanto medo que travava toda vez que ele se aproximava. Numa noite, depois de um jantar, estávamos sentados no banco de uma praça. Fazia uns 6 meses que nos conhecíamos. André segurou minha mão e disse: Beatriz, eu gosto muito de você, mas sinto que há uma parede entre nós. E tudo bem se você não estiver pronta. Mas preciso saber, você tem interesse em mim ou estamos apenas sendo amigos? Olhei para ele, para aqueles olhos gentis, e pela primeira vez fui honesta. Eu tenho interesse, muito interesse, mas estou com medo. Tenho 33 anos e nunca fui beijada, André. Nunca fui tocada por um homem. E não sei como fazer isso. Não sei como deixar alguém entrar. Ele ficou em silêncio por um momento, processando. Depois perguntou suavemente: Posso te beijar agora? Meu coração quase saiu pela boca. Assenti, incapaz de falar. Ele se aproximou devagar, dando-me tempo para recuar se eu quisesse. E então seus lábios tocaram os meus. Foi suave, gentil, nada daqueles beijos apaixonados de filme. Mas para mim foi tudo. 33 anos esperando, me guardando, acreditando que aquele momento nunca viria. E ali estava, acontecendo. Meu primeiro beijo. Quando nos separamos, eu estava chorando. André limpou minhas lágrimas com o polegar. Foi ruim? Perguntou, preocupado. Não, consegui dizer entre os soluços. Foi perfeito. É que eu achei que nunca ia ter isso. Achei que tinha perdido minha chance. Ele me abraçou forte e ficamos ali, no banco daquela praça, enquanto eu chorava anos de frustração, de solidão, de negação. Nossa relação evoluiu devagar. Levou mais 6 meses até ficarmos íntimos. André foi paciente, me deixou controlar o ritmo, nunca me pressionou. Na primeira vez, eu tinha 34 anos. Eu tremia, tanto que ele parou no meio e perguntou se eu queria continuar. Quero, eu disse. Pela primeira vez na minha vida, eu escolho isso. Eu quero. Não foi como nos romances. Foi desajeitado, um pouco doloroso, muito confuso, mas foi meu. Foi minha escolha. E quando terminamos, deitados na cama dele, com ele passando a mão no meu cabelo, senti algo que nunca tinha sentido. Paz. Paz por ter finalmente experimentado algo que me disseram a vida inteira que era pecado e descobrir que era apenas humano, apenas natural, apenas vida. André e eu ficamos juntos por 3 anos. No final, não deu certo. Nossas vidas foram em direções diferentes, mas foi um relacionamento bom. Ele me ensinou que eu era digna de amor, de desejo, de carinho, que meu corpo não era pecado, era apenas meu corpo. E quando nos separamos foi triste, mas foi saudável, sem drama, sem culpa. Apenas 2 pessoas que se importavam, mas precisavam seguir caminhos diferentes. Hoje tenho 58 anos, nunca casei. Tive mais alguns relacionamentos ao longo dos anos, alguns duraram mais, outros menos. Construí uma vida sozinha, uma vida que é minha. Tenho meu próprio apartamento agora, um trabalho que gosto, amigas verdadeiras. Mantenho contato com Cristina, que continua sendo minha melhor amiga. Seu filho Gabriel já é um homem feito, está na faculdade. Meu pai faleceu há 5 anos. Nunca nos reconciliamos completamente. Ele morreu ainda me considerando a filha rebelde, a vergonha da família.
Minha mãe está viva, mais frágil agora. A visitamos às vezes, Vera e eu. Não falamos sobre o passado, é tarde demais para isso, mas há uma paz silenciosa entre nós, uma aceitação de que cada uma fez o que podia com o que sabia. Se você está me ouvindo agora e está vivendo algo parecido, presa numa família que usa religião para controlar, que te faz sentir que seu corpo é pecado, que seus desejos são vergonha, deixa eu te dizer uma coisa: você merece mais. Merece viver, experimentar, escolher. Deus, se existe, não te criou para ser prisioneiro, te criou para ser livre. Eu perdi muitos anos acreditando em mentiras, me culpando por sentir coisas normais, me negando experiências básicas, mas ganhei 27 anos de liberdade, 27 anos vivendo de verdade. E se eu pudesse voltar atrás, escolheria sair mais cedo, mas não me arrependo de ter saído. Nunca me arrependo disso. Você não precisa esperar até os 30, até os 40. Pode escolher agora, pode sair, pode viver, pode ser você mesma. Vai ser difícil? Vai. Vai ter medo, solidão, incerteza? Vai ter, mas vai ter algo mais importante. Vai ter você, a versão verdadeira de você, não aquela que te obrigaram a ser. Então, se está assistindo isso, se identificando, saiba que não está sozinho e que nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para escolher a liberdade.